do verso de 1 a 3, e vamos expor alguns textos bíblicos, alguns versículos. Os que encontraram, diga amém. Não encontraram, a gente aguarda um pouco para que vocês possam acompanhar a leitura na Bíblia ou então aqui no show. E falar reto para o jeito de novo. Bem, Neemias 8, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Neemias 8, verso 1, diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde o amanhecer, ou desde a alva, até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelas sagradas escrituras que nós terminamos de ler, e agora nós pedimos que, como em tempos remotos de Neemias e Esdras, assim o Senhor também, pelo Teu Espírito, fale conosco, que a palavra lida também agora possa ser explicada e também entendida e aplicada nas nossas vidas. E nós sabemos, ó Pai, que isso só pode ser pelo poder do Teu Espírito. Então que o Teu Espírito faça isso em nós, tanto que o Teu Espírito fale, quanto o Teu Espírito possa traduzir aos corações dos ouvintes nessa noite. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, o que fazer depois de receber uma bênção? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Qual a nossa atitude depois de sermos encontrados por Cristo, depois de sermos salvos, depois de o Senhor ter trabalhado com as mãos fortes e poderosas ao nosso favor? O que fazer depois disso? O texto que nós lemos a partir do capítulo 8 de Neemias, até o capítulo 8, trata de uma reconstrução de uma cidade, de um muro, de portas, trata de aquilo que estava destruído ser reconstruído. Do capítulo 8 em diante, já é a cidade fortalecida, já é a cidade agora reconstruindo os seus muros, foi colocado ordem no culto, Neemias com a reconstrução do muro, Esdras trazendo a lei ao coração do povo novamente, com a ajuda de Neemias. Então, no capítulo 8 em diante, o que vai tratar aqui é como o povo agiu depois que Deus trabalhou a favor deles. Como que o povo de Israel, esse povo reunido, que em 52 dias reconstruiu um muro que estava destruído há 100 e tantos anos. Depois de reconstruir esse muro, como eles vão agir? Será que depois das bênçãos recebidas por esse povo, o povo vai esquecer daquele que fez, que possibilitou a reconstrução? Ou será que o povo vai se voltar ainda mais para este Deus tão poderoso? O que nós vemos, agora pensando em nossos dias atuais, é que muitas das vezes, com bênçãos recebidas, o povo se afasta de Deus. É impressionante quantas pessoas, ao longo da minha caminhada, de apenas 18 anos na presença de Deus,
Quantas pessoas que eu já vi receber bênção e se afastar de Deus? Ou depois de uma grande vitória, de uma grande conquista, de uma grande cura, de um grande milagre, a pessoa fazer como Davi fez, que após uma grande batalha, ele vai para o terraço e peca. É interessante que, neste período de Neemias, o povo vai fazer totalmente o contrário. O povo vai se aproximar ainda mais de Deus depois da bênção. Então, o que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é exatamente isso. O que eu devo fazer depois de receber vitórias, bênçãos? Como deve ser a conduta de alguém que foi beneficiado por Deus? Porque nós sabemos e nós lemos e nós constantemente falamos das grandes bênçãos alcançadas por nós na nossa vida. E a maior delas, os irmãos sabem qual é. Qual a maior bênção que nós recebemos de Deus? A salvação através de Cristo. O maior feito de Deus para nós foi enviar o seu Filho para que ele morresse por nós e nós pudéssemos, e ele ressuscitando, nós pudéssemos ter salvação, vida eterna em Cristo. Essa é a maior bênção. Aliado a essas bênçãos, nos recebemos inúmeras. Até o apóstolo Paulo diz que aquele que deu o seu Filho também nos dará as demais coisas, as outras coisas. Jesus diz que aquele que busca o reino, coloca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, outras coisas serão acrescentadas, as nossas necessidades serão supridas. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus, como agir em tempos de bênção? Amados, em tempo de busca por milagre, a atitude natural do homem é buscar uma solução. Porém, muitos que encontram o milagre afastam. E uma grande porcentagem se afasta do milagre, se afasta do nome do milagre. Mas nessa noite eu quero trabalhar com o seu coração, o meu coração, para nós refletirmos como eu tenho que agir. E eu quero aqui tirar quatro coisas essenciais. Existe muito mais, mas quatro coisas essenciais para fazer para mantermos firmes na presença do Senhor em tempos de bênção. Talvez em tempo de provação é mais fácil se manter presente e firme na presença do Senhor, e eu acredito que para alguns é mais difícil no tempo de bênção. Então, em tempos de bênção, depois da reconstrução do muro, depois que o povo está agora protegido pelos muros, o que o povo vai fazer e o que nós precisamos fazer para podermos permanecer firmes com o Senhor? A primeira dessas coisas está exatamente no capítulo 7. Eu quero voltar com os irmãos. No capítulo 7, no verso 2. Neemias diz assim: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, o líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. A primeira dica para nós, a primeira lição para nós nos mantermos fiéis, mesmo com bênção, é que nós possamos ser um Ananias. Esse homem tem um destaque especial, porque ele é colocado como fiel e temente a Deus mais do que muitos. Sabe o que Neemias está dizendo? Olha, em meio a toda essa congregação, que eram mais de 40 mil homens, 42 mil homens mais ou menos, ele olhou e disse assim: Ananias é mais fiel e temente a Deus do que muitos. Em tempos de busca, há uma grande maioria que promete fidelidade, promete temência a Deus, porém, quando recebe a bênção, esquece de ser fiel e temente a Deus. Sabe o que é ser fiel e temente? É alguém que guarda os ensinamentos, é alguém que é fiel naquilo que falou ao Senhor.
É alguém que é fiel àquilo que votou ao Senhor. Alguns que eu conheço, e até oriento que não façam isso, se não for para fazer com sinceridade, muitos fazem voto a Deus. Se Deus fizer tal coisa, e eu farei isso. E mediante a fidelidade de Deus, há uma infidelidade do homem. O que a Bíblia nos orienta em Eclesiastes, que é melhor não votar, não fazer um voto, para que não seja chamado um voto de todo. Então a fidelidade é exatamente olhar para Deus e saber o que Ele representa, que Ele sempre será fiel a nós. Amados, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler o livro de Oséias, e um dia espero fazer uma exposição dele aqui, é um livro que mostra no relacionamento do profeta Oséias com uma mulher, como Deus é fiel, ainda na infidelidade do homem. Mas em tempos de bênção precisamos manter a fidelidade, para que o mundo possa olhar e dizer: este crente é mais fiel do que muitos. A fidelidade de Deus não está ligada à nossa, mas as nossas bênçãos estão ligadas à fidelidade de Deus. Eu preciso olhar para Deus e entender que eu preciso ser como Ele, fiel naquilo que eu falo, fiel nos meus negócios, fiel na minha família, o marido fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel para que o mundo veja a fidelidade expressa em cada ato nosso. Ai, irmãos, nós somos desafiados a ser fiéis. Como nós somos? Nós somos desafiados em tempos de pouco compromisso, nós mostrarmos compromisso com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós expressamos e falamos em fazer, ou que a nossa palavra tenha maior valor do que o escrito. Os mais antigos, que já têm seus cabelos brancos, vai entender melhor o que eu vou dizer. Que antigamente a palavra de um homem valia mais do que uma letra, do que um assinato. Infelizmente vivemos em tempos contrários. Nem escrita e nem palavra tem muito valor. Porém, nós precisamos, em tempos de crentes salvos por Cristo Jesus, ser Ananias, dizer: olha, eu sou tão fiel quanto meu Deus. Ananias não era só fiel, ele também era temente a Deus. Temente a Deus, amados, eu não quero pensar só em medo, mas também faz parte o medo de saber quem é Deus. Talvez um dos caminhos que o homem agora está percorrendo é não ter medo de Deus. Não ter medo de Deus. Não ter medo das mãos de Deus. Parece que um evangelho, e Paulo chama de outro evangelho, e depois ele diz: apesar de não existir outro, porque só existe um evangelho, está trazendo um Deus. Um Deus que não é justiça. Um Deus que a palavra dele parece que não tem valor. E não é assim. Um homem temente a Deus, ele também tem medo de Deus. Amados, talvez a coisa mais próxima de temer era a relação de um filho com o pai no passado. Amar e ao mesmo tempo ter um pouquinho de medo do pai. Eu não sei quantos tinham medo do pai aqui. O meu pai, apesar de nunca ter me batido, mas o olhar dele e a chegada dele depois do serviço já causava um pouco de medo, apesar de ele chegar e dar carinho e dar amor. Por quantas vezes eu lembro da minha mãe dizendo assim: meu pai trabalhando, ele trabalhava de segunda a sexta, às vezes retornava só na sexta à noite ou no sábado pela manhã. Quando a mãe dizia assim durante a semana: na hora que o seu pai chegar, nós acertamos. E o temor que dava. Na maioria das vezes aquilo era até esquecido durante a semana. O meu pai retornava
por um período de, eu lembro que tinha uns 8, 10 anos, e ele retornava com uma bala, quando ele conseguia trazer uma bala, daquelas balas assim, que tem valor nenhum mais hoje, mas para nós esperávamos ele, com temor, porque tínhamos feito coisa errada durante a semana. Temor é isso, é quando nós errarmos, pensarmos em quem Deus é, sabemos quem Deus é, e Ele pune, Ele castiga. Ah, pastor, está falando de um Deus do Antigo Testamento. Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Deus não mudou. Talvez mudou a forma dos homens encarar Deus, mas Deus continua o mesmo. A grande dificuldade talvez seja no homem, talvez não, com toda certeza está em nós, de continuarmos temendo a Deus, sabendo que Ele pode punir. Ah, então Ele não ama. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. Mas se um dia você for corrigido por Deus, estiver fazendo uma coisa errada, e sentir Deus te corrigindo, ou até mesmo te punindo, saiba que Ele te ama. Aos que já entregaram a sua vida à perdição, muitas vezes nem corrigidos são mais. Paulo fala que cauterizaram o seu cérebro da correção de Deus. A palavra já não surge efeito no coração de muitos. Não tem mais temor para Deus. Bem verdade que o homem tem perdido o temor de tudo. O homem tem andado em caminhos tão estranhos que esta semana passada, foi feito uma marcha para uma entidade da Avenida Paulista, e aqui eu não estou com desrespeito nenhum a religiões, eu estou dizendo como o homem está perdido, procurando soluções onde não existe, perdeu o temor de Deus. E amados, a Bíblia nos orienta que todo joelho, inclusive Satanás, terá que se dobrar diante de Deus, indo para o céu ou indo para o inferno. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Seja isso para ir para a salvação eterna. Nós já fizemos isso, nós já confessamos, nós já nos prostramos diante de Deus, e então nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso é temor. Porém, aqueles que não temem, um dia também terão que fazer, mas para condenação. Temer a Deus é ter medo também. Isso falta demais hoje ao povo. A segunda coisa está no capítulo 7, do verso 6 ao verso 62. Capítulo 7, do verso 7, do verso 6 ao 62. Eu não vou ler todo, mas olha o que o verso 6 diz: foram os filhos de Parós 2.172, os filhos de Cefatias 372. E aí você pode começar a acompanhar aí, que vai falar os filhos de quem é e a quantidade, cada família, cada um, vai falando. O verso 62, último, então do 6 ao 62, está no mesmo assunto: filho de quem e de que família? O 62, assim: os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Quem é este povo? Qual a lição que eu tiro dele? Em tempos de bênção, de salvação, de ser crente, nós precisamos saber a que grupo nós pertencemos. Qual grupo nós pertencemos? Nós pertencemos a um grupo de salvos registrados num livro chamado Livro da Vida. Amados, este livro aqui, esses nomes que eles pegaram e os escribas começaram a olhar e dizer: olha, aqui é o filho de fulano,
que veio em tal tempo com tantos filhos, com tantas pessoas na sua casa. Até os animais que eles tinham foi registrado. Para nós, amados, nós não estamos registrados no livro de Neemias, mas nosso nome está registrado num livro chamado Livro da Vida. No momento que você, que eu aceitamos, nós aceitamos a Jesus, o nosso livro foi escrito no livro da vida, para não mais ser apagado. O nosso nome foi escrito no livro, para que um dia, nas portas do céu, nós possamos chegar e o nosso nome está escrito lá. E dizer que aquele que não for achado escrito, não entra. Olha para você ver o verso 63 e 64. Perdão, 64. 63 diz assim: e dos sacerdotes, filhos de Abaís, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado o seu nome. Esses buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Amados, a qual grupo nós pertencemos? Não é ao grupo desse aqui que foi excluído, porque o nome não foi achado, registrado. Nós temos um compromisso com Deus, mesmo em tempos de bênção, sabendo a que grupo nós pertencemos. Nós pertencemos a um grupo de poucos. Jesus disse assim: olha, lá em Mateus 7, 7. Há duas portas. Os irmãos sabem dizer que duas portas são essas? Porta estreita e uma porta larga. Jesus diz que muitos são os que entram pela porta larga e poucos os que entram pela porta estreita. Poucos. O que é isso, meus amados? Fazer parte de um grupo é olhar e achar e saber que um dia o mesmo que aconteceu aqui em Neemias, depois da reconstrução, depois das bênçãos, alguém olhou e disse assim: você não faz parte desse grupo. Esse é um risco. Esse é um risco que muitos que frequentam a igreja escolhem. Muitos que até bênçãos no caminho correm, porque não tem certeza desse grupo. Não se assustem, amados. Num seminário para pastores, foi questionado no primeiro ano quem tinha certeza da salvação. E para minha surpresa, alguns disseram não ter certeza da salvação. A palavra direcionada naquele dia foi assim: se você não tem certeza da sua salvação, como você pode ter certeza do ministério? Bem que aqueles ficaram para trás. Amados, o crente precisa ter certeza de quem o salvou e de quem o segura. E aonde o nosso nome está? Amados, nós sabemos que agora, em tempos de eleições, tem muitos nomes. Um monte de nomes. Mulher tem 255 candidatos a vereador. Olha só. Mas só alguns vão entrar. Parece que é 17. No livro da vida, pode entrar todos, desde que só entregue sua vida para Jesus, mas que tenham certeza da eleição em Cristo Jesus. Lá não é só 17, lá não é só 7, o 9, o 9. É todos que entenderem que pode ser registrado o seu nome no livro da vida. E para nós que já fomos registrados, andar como tais. Porque senão alguns aqui, que foram excluídos, eles até tentavam encaixar, eles até tentavam fazer parte do sacerdócio, mas em algum momento eles foram excluídos como imundos. Se você pegar lá as parábolas de Jesus, é a mesma coisa. Em algum momento vai pegar alguém na festa
de núpcias, mas sem vestes. Jesus disse: foi arrancado e colocado para fora. Quem nós somos vai determinar, as nossas atitudes vai determinar que grupo nós pertencemos. Sabemos que a salvação ela produz frutos, e frutos que permanecem. Então precisamos saber, além de nós sermos fiéis e tementes, sabemos a que grupo nós pertencemos, ao grupo dos salvos. Terceiro, capítulo 8, verso 3, que nós já lemos, diz assim, eu lerei de novo. E leu o quê? O que foi lido? O livro da lei, né? Não está ainda, mas é o livro da lei, diante da praça, que estava das portas das aves, estava diante da porta das aves, desde que hora? Da alva, então do raiar do sol até que horas? Meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. Então quem estava lá na praça ouvindo a leitura do livro? Homens e mulheres e os que podiam entender. Quem que podia entender? As crianças que tinham idade para tal. As crianças que tinham capacidade de entendimento estavam lá de pé ouvindo a leitura do livro da lei. Quanto tempo? 6 da manhã até meio-dia? 6 horas. 6 horas de culto. Amados, quem topa fazer um culto de 6 horas? Estavam atentos ao livro da lei. 6 horas de leitura. Como funcionou essa leitura? Para no verso 8. Desse mesmo texto, esse mesmo capítulo, 8:8. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Isso chama pregação na palavra. Então liam a lei, explicava, e se alguém não entendesse, explicava de novo. E aí o que aconteceu quando o povo ouviu isso? Olha o verso 9. Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamentais e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Você imagina o culto ciclo? A gente lendo o povo chorando, e falando assim: amados, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, e a igreja chorando. Jesus falou isso aqui, a igreja chorando. Talvez esse tempo de arrependimento de volta para Deus que esse povo está tendo, causa a eles um prazer imenso além de Deus. Então, o terceiro ensinamento para aqueles que já receberam a bênção da salvação: dê valor ao livro de Deus. Cheguei na casa, passei na porta da casa da Marina, a Marina estava lendo a Bíblia, em voz alta, né, Marina? Quando eu passei de carro, ela estava lendo a Bíblia em voz alta. Ganhou a Bíblia quinta-feira e está fazendo nos dedos. Amados, a maioria das Bíblias estão empoeiradas, talvez abertas em um salmo, pensando que vai trazer proteção. Esse livro tem muito mais valor do que isso. Esse livro não é um livro de história. Este livro é o único livro que o escritor sempre ao nosso lado para nos explicar enquanto nós lemos. Este é o livro que passou por todas as tentativas de destruição para chegar até nós. A Bíblia Sagrada é o livro que o crente precisa dar valor. No passado, o crente dava mais valor à Bíblia. Eu lembro, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, a irmã Tania me deu uma Bíblia dela, tenho ela até hoje. Ela pegou a própria Bíblia e entregou para mim. Uma Bíblia, titi, entre muitas que eu tenho, ela é uma das que eu tenho. Por que a Bíblia é tão importante? Algumas coisas só e muito poucas do que a Bíblia pode fazer por você, porque tem muito mais.
Mas olha só, a Bíblia te dá orientação do que fazer. A Bíblia vai confrontar os nossos pecados. Quando eu leio a Bíblia, eu não preciso pensar em você, não. Eu tenho que pensar em mim. Quando o povo que está ouvindo as leis, ele está olhando e dizendo assim: estamos fazendo tudo errado, nós precisamos consertar, e começa a chorar diante de Deus. A princípio, Neemias mesmo chegava e disse: não chora não, hoje é um dia de alegria. O povo está tão emocionado. Olha, irmãos, nesse capítulo 8, verso 18, que diz: de dia em dia, Esdras lia no livro da lei, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade das festas de 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Estava tendo culto todo momento. Olha o verso 2 do capítulo 9. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissões pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. O verso 3: levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, 3 horas, e outra quarta parte, mais 3 horas, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Amados, tem 2 cultos aqui, na verdade tem 3 cultos. Um que nós lemos no verso 3, no 18, depois de 7 dias tem um outro culto, e depois o outro aqui, no dia 24, vai aqui o mês de outubro deste mês. 3 cultos, 6 horas, 3 lendo Bíblia. Primeiro era 6 lendo Bíblia. E sabe onde o povo estava, irmãos? Era sentado igual vocês estão. Não é num banco confortável. Não há ar-condicionado, no caso nós não temos. Não é uma estrutura. Mas eles estavam em pé numa praça. A única coisa que tinha parecido conosco aqui é o púlpito de madeira que fizeram para que Esdras ficasse mais alto, para que o povo pudesse ouvir. Não teve nenhuma programação especial, não teve nenhum evento musical, não levaram nenhum cantor para poder entreter o povo, mas teve um homem que abriu a Bíblia, a palavra, e leu a palavra, explicou a palavra. O valor da Bíblia para o crente é esse. Se você um dia for num culto, e eu já fui num desses, aonde a leitura da palavra, aonde o pregador tem preguiça de ler a Bíblia, aonde não se explica a Bíblia, que se canta mais, e aqui eu não estou tirando o valor dos cânticos, porque faz parte do culto, e nem o valor da oração, mas onde a palavra não tem supremacia, onde a palavra não sobressai, essa igreja não está nos caminhos da Bíblia. O valor da palavra para nós é porque ela aponta para os nossos pecados, para que depois de apontar os nossos pecados nós possamos olhar e falar como Neemias falou: a alegria do Senhor é a nossa força. Depois do arrependimento, porque a palavra confrontou os corações, Neemias disse: não fiquem tristes, o Senhor já recebeu o arrependimento de vocês. E ele está alegre, tem força neste momento. Amados, a Bíblia nos leva a guardar o nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. É a Bíblia que alegra a nós, depois de confrontar, para que então nós possamos alegrar a Deus com os nossos cultos. Eu nem sei como foi criado o formato de culto que nós temos hoje. Isso não é uma regra, mas começa o louvor, oração, louvor, pregação. Talvez se fosse o contrário, seria melhor. Aqui eles fizeram o contrário do culto. É 3 horas de leitura de Bíblia, de palavra, depois de louvores, adoração
que o louvor, a adoração, também o louvor faz parte, mas eles adoravam também com o seu arrependimento, a confissão do pecado. Adoração inclui leitura dos salmos, algo que nós estamos perdendo com o tempo, nós precisamos resgatar isso. É até um conselho para aqueles que estão ministrando louvor. O apóstolo Paulo nos diz que precisamos apresentar a Deus com cânticos e com salmos. Passem a, é só uma orientação, talvez algo que nós precisamos colocar em nossos cultos, é a leitura dos salmos. Então, tomem mais um tempo do louvor para ler o salmo. E eu peço, amados irmãos, como o Pedro está fazendo aqui, lendo os salmos, nós possamos implementar isso nos louvores. Faz parte do louvor o salmo. Amém? Amém, irmãos? O pessoal do louvor, façam isso. Tomem 5 minutos da mensagem, não precisa tirar ainda não, mas leiam o salmo. Quantos versículos? O Pedro, eu vou aceitar ler um versículo só. Amadas irmãs, principalmente as irmãs que ministram, leiam o salmo por completo. A Bíblia precisa ser lida por completo. Eu não gosto quando o pregador lê só um versículo e depois não fala mais versículo da Bíblia. Podem perceber que aqui eles viam tudo e explicavam tudo. Por isso eu gosto de pegar em livros sequenciais. Talvez seja entediante para a igreja, ou cansativo às vezes, mas é necessário ler, reler. Agora, amados, é só aqui a Bíblia? Não. Você come só no domingo? No domingo a gente come uma comida mais gostosa, né? Ou não? O que vocês comeram hoje? Em casa foi churrasco. E bênção, que maravilha. Dá para fazer churrasco todo dia? Não, não dá. Arroz e feijão sustenta. Então venha no domingo e se alimente. Pode ter uma comida mais especial. Talvez o pregador que Deus usando vai te explicar melhor a palavra. Mas leia todos os dias para que você se alimente todos os dias. Qual a melhor hora para ler a Bíblia? Meu conselho é que seja de manhã. É muito bom começar o dia, pelo menos lendo. Irmãos, vamos lá. Um versículo. Quem topa? Um versículo, pelo menos. Um capítulo. O ideal seria ter 11 capítulos por dia, para ler a Bíblia toda em um ano. 4. Se não dá, irmãos, acordou muito apavorado, leia pelo menos um versículo, um capítulo. Tão fácil hoje, irmãos, a Bíblia está no celular. Todo momento você pode estar com ela na mão, você pode. E às vezes nós deixamos para só na igreja. A Bíblia é o que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta. Não há outro caminho. Pode e deve escutar louvores, é maravilhoso. De preferência bons louvores, mas que sustenta é a palavra de Deus. Pode ser no celular? Pode. É bíblico do mesmo jeito. Você gosta de ler, riscar a Bíblia? Risca a Bíblia, minha Bíblia toda riscada. Faça isso. Faça anotações, mas leia. Não entendi. Mas como que eu tenho trabalho para ser rolando quando eu me converti? Alguns momentos eu dizia assim: não consigo mais explicar isso aí. Vai ter que esperar para poder ler e entender. Eu lembro de um versículo, e o apóstolo Paulo falou assim, lá em Coríntios: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Ele não pode. O apóstolo Paulo falou isso, não pode. E fui, puxei esse pastor falando que eu tinha que explicar esse versículo. Aí tem que pegar o contexto todinho, falar, você não pode ler um versículo só, você tem que ler tudo. Estava começando a caminhar. Mas é isso que sustenta. Amados, isso não é um problema meu, não. Queria que fosse, mas não é só meu. Todos os pastores que eu converso hoje, e eu já conversei com o pastor falando assim: essas ovelhas perguntam você alguma coisa da Bíblia? E disse: faz tempo, ninguém pergunta nada. Tem algumas ovelhas
que não são minhas, ficam me questionando. Tem algum chorei dela, porque tem que elas não me questionam algumas coisas. Mas raramente alguém pergunta assim, eu não entendi. E aí quando a gente fala para a minha Bíblia, muitos falam assim, eu não lembro, eu não entendo. Não é complicado? Não lembra porque não entende, mas não entende e não pergunta. Leia, não entendeu? Pergunte. Se eu não souber, não vai mais dois lendo até não entender. A Bíblia precisa ter o mesmo valor, e hoje ela é mais completa do que nesse tempo. Porque a revelação de Deus ela é progressiva. Depois disso aqui ainda teve muita revelação para chegar até onde nós estamos. Muita revelação bíblica. Até fechar em Apocalipse, toda a revelação bíblica foi acrescentada. Eles tinham aqui, na realidade, quando você lê os textos, eles tinham até o livro dos profetas, eles tinham quase o Velho Testamento completo, mas davam mais ênfase aos 5 primeiros livros, o Pentateuco. Amados, a Bíblia nos leva às delícias de Deus. Após o povo olhar e entender, olha o que o verso 10 diz. Depois diz assim, olha, parem de chorar, porque agora vocês já entenderam a palavra. O verso 10 diz, disse-lhes mais, ide, 8:10, 8:10, ide, comei o quê? As gorduras e bebei as doçuras. Diabético e colesterol alto estavam enrolados nesse tempo. Mas sabe o que está falando? O Senhor te salvou. Você precisa aproveitar o melhor que Ele tem. A gordura e a doçura é uma expressão daquilo que é agradável a nós, aquilo que faz bem para nós. Eu gosto muito dessa parte aí das gorduras, apesar de estar podendo o colesterol também alto, as doçuras a gente não vai poder. Mas ele está mostrando para nós aqui que o nosso Deus tem delícias para nós na sua palavra. Vai para o salmista, o Salmo 119, irmãos, vai falar da doçura da palavra, que ela é como um favo de mel, que ela é pura. A gordura está ligada àquilo que agrada a Deus. A carne do sacrifício, a parte da gordura era queimada e chegava como um cheiro suave a Deus. Neemias dizia, gente, vai para a palavra, vai para a Bíblia, porque a Bíblia tem gordura e tem doçura. E aí ele diz assim, e envia porções para aqueles que não têm. É um trabalho em nós para que nós possamos aproveitar as delícias e transbordar para aqueles que não têm. Aqui, irmãos, era literal. Era para comer carne gorda e mel e distribuir para quem não tinha. Nós espiritualmente experimentar tudo de bom que a Bíblia dá, mas transbordar a outras pessoas. Quanto tempo faz que você não transborda um versículo bíblico para alguém? Pega um versículo bíblico e fala para alguém. Os mais velhos aí lembram que eram feitas disputas na igreja, de encanos, para quem sabia falar mais versículos bíblicos. O cara saiu fazendo uma pergunta na internet aí, um videozinho, uma igreja, na porta da igreja, fazendo a pergunta, onde está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amados, você tem que falar o livro de Davi. Estava certo, foi Davi que escreveu. Teve gente que não sabia que
está muito salvo. O salmo mais conhecido da Bíblia. Nós vivemos hoje, amados irmãos, e talvez ainda aqui na nossa igreja, uma geração mais antiga, com a palavra, mais firmada na palavra, mais conhecedora, ouvintes da palavra, porém vive hoje um analfabetismo terrível a maioria das igrejas, aonde não há nem menção da palavra nas pregações. Quando o meu está dizendo, falando, lendo, e o povo fica 6 horas em pé, irmãos. Outro dia não estava tempo, me convidaram para poder a gente sentar. Nós estávamos numa roça, num sítio, um mesão bacana, assim, uma mesa, aquelas mesas rústicas. Nós sentávamos, devia ter uns 10 a 15 homens, e me pediram para poder pregar. Eu falei, sobre o que? Falou sobre Davi. Para quanto tempo nós vamos ficar? 1 hora, meia hora? Ele falou, quanto tempo vocês quiserem ficar? E nós começamos a pregar. Amados, começou às 7 e acabou mais de 11, só pregando. Aqueles irmãos abençoados, na metade da pregação, tinha um homem chorando, glorificando a Deus. Foram mais de 3, quase 4 horas de palavra, lendo e explicando a Bíblia. Não só eu preguei, mas tinha mais gente falando. Talvez raras oportunidades que eu tive na minha vida de ver isso aqui que Neemias viveu. Antigamente se fazia retiros nas igrejas, hoje não faz mais, para poder fazer isso. Gincanas bíblicas. Eu participei um pouquinho disso, né, irmãos? Talvez estou trazendo até umas lembranças dos irmãos aí que viveram isso mais tempo que eu. Essa é a lei que transforma o homem. Amados, a Bíblia, ela é o alicerce das leis do homem. Aonde está escrito pela primeira vez que não pode matar? Na Bíblia. Aonde está escrito que mentir é errado? E você pode pegar uma criancinha, que o mesmo que está na Bíblia, ela também vai aprender desde pequena. Se você pode subir no lugar mais terrível, você pode pegar, por exemplo, o crime organizado no Brasil. E eles sabem que as leis da Bíblia fazem sentido. Porque ela é colocada não só no papel, ela é colocada no coração do homem. Ela já vem no nosso coração. As leis de Deus precisam só ser lembradas a nós. Mas ela está no coração do homem. Obedecer dele ou não. Até porque se não fosse assim, o cara não ia roubar e colocava um capuz pelo serviço. Ele ia roubar, mas não, eu estou certo em roubar. O cara quando mata, ele foge, porque ele sabe que é errado. Da onde tiraram isso? Da onde tiraram que o marido não pode trair a esposa? Da onde tiraram que não pode mentir, que não pode matar, que não pode roubar? Da Bíblia. As constituições mais sérias, dos países mais sérios, a Bíblia foi o alicerce dessas constituições. Amados, a Bíblia vai nos levar a participar, esse é o último ponto da nossa mensagem, a participar de forma integral do culto. O povo está participativo no culto, o povo está ouvindo, está entendendo. É outro conselho para nós, principalmente para os pais que têm filhos mais novos. Aqui está dizendo, os filhos, aqueles que pudessem entender, ouviam. Os meninos já entendem e precisam ouvir e continuar ouvindo. Nós precisamos, como povo aqui, 3 horas de leitura, 3 horas de confissão do pecado, 8 dias seguidos, lendo, estudando a palavra, alimentando todos os dias para a palavra. Para nós finalizarmos, 3 coisas que nós aqui aprendemos. Vamos repetir? Primeiro,
saber a que grupo nós pertencemos. Não se contamine com o grupo. Não se contamine com o grupo. Você vai ser convidado a contaminar todos os dias. Não se contamine. Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz assim: vós não sois deste mundo, mas vocês estão ainda no mundo. Ele fala assim: eu vou orar por vocês, porque nós não somos, mas estamos no mundo. Somos experimentados toda hora pelo mundo. Tementes, fiéis, sabendo a que grupo nós pertencemos. E esse grupo dá valor ao livro sagrado da Bíblia. Amém? Fiéis, tementes, salvos, leitores e praticantes da Bíblia. É isso que nós fazemos depois de ter recebido a salvação de Cristo. Não tem outro caminho. Tudo o que fizermos depois disso são variáveis. São várias variáveis que nós temos nesses três. Vou ser honesto, porque eu sou fiel e temente. Porque eu sei que grupo que eu pertenço e que a Bíblia me lembra a todo momento. Tudo que nós pensamos de práticas humanas e espirituais também, nós colocamos nesses três grupos. Ser fiel, temente, saber que você é salvo e ser leitor e praticante da palavra. Amém? Só isso. Você não precisa mais nada. Só aguardar o céu agora. Esperançosos e firmes mesmo recebendo bênçãos. Nenhuma bênção, assim como uma aprovação, pode nos tirar da presença de Deus, se nós executarmos essas três coisas. Homens fiéis e tementes, sabendo a que grupo você pertence e dê valor às Sagradas Escrituras. Eu queria que você fizesse um compromisso comigo essa semana, de ler um versículo, pelo menos por dia, e transmitir esse versículo a alguém que não seja crente. Manda para alguém. Quem tem WhatsApp aqui? Até o pastor Francisco tem agora. Não sei o número, não passava o número dele na ligação, mas ou ver que eu não sei o WhatsApp dele. Todo mundo tem. Só o Pedro que não deve ter, né? Tem WhatsApp, Pedro? Tem? Ué, Pedro, tem que começar a colocar o Pedro na minha linha de transmissão, mandar as coisas para ele também. Todo mundo tem. Você vai escolher o versículo, vai digitar ele, pelo menos uma vez na semana. Você vai ler todos os dias, mas pelo menos um dia você vai transmitir esse versículo para alguém. Combinado, irmãos? Amém? Amém? Os mais novos aí não disseram amém, não. Amém, Ágata? Amém, Pedro? Você vai mandar para um coleguinha seu. Tá bom. Aliás, para quem você quiser, pode mandar para o papai, para o coleguinha, para os avós. Faça esse compromisso. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos estar fazendo aqui uma oração final, agradecendo a Deus pela palavra e pelo encerramento desse livro de Neemias.